Olá, meus amados. Eu sou a Tayane e esse é o canal Thay Iglesias, Palavras que Saram e Curam. Gente, o nosso canal ele não é um canal de fofoca, tá? Ele é um canal voltado para falar sobre a palavra de Deus. Mas já tinha um tempo que eu queria falar sobre esse caso, que é o caso do pastor Felipe Reiders e da pastora Bianca Toledo. Eu vi a entrevista do pastor Felipe e fiquei estarrecida. Para quem não está muito por dentro disso tudo, o pastor Felipe Reis era casado com a também pastora Bianca Toledo. Mas no meio desse trajeto, no meio do casamento, o casamento deles foi lindo, lindo, um casamento lindo, casamento lindo, maravilhoso, um casamento muito bonito. Mas o pastor Felipe foi acusado pela pastora Bianca de molestar sexualmente o filho dela, que no caso era um enteado dele. Mas desde o começo, eu estava no Brasil ainda, mas desde o começo, eu via que tinha alguma coisa errada nessa história. Eu sou mãe como a pastora Bianca. E se eu desconfiasse que meu marido estivesse molestando sexualmente meu filho, eu só ia na polícia com provas concretas. Colocaria câmeras escondidas pela casa. Daria meu jeito. Fazia tudo em silêncio. Porque afinal eles são pessoas públicas. Meus amados, como uma criança que é molestada sexualmente não tem medo do seu violador. O pastor Felipe Reiders foi levado ao manicômio, depois para a cadeia. E nessa entrevista, ele relatou tudo o que ele sofreu durante esses 3 anos. Porque ele ficou 3 anos em liberdade assistida. E ele conta o que ele passou na cadeia. Ele conta tudo. E agora, eu pergunto, e agora, pastora Bianca Toledo? O que a senhora vai fazer? Ele foi inocentado em primeira instância. Ele foi inocentado em primeira instância. Na entrevista, eu tô um pouco comocionada, porque a entrevista é uma entrevista muito forte. Na entrevista, ele diz, abre aspas, o Ministério Público, uma mulher, uma defensora pública, escreveu 57 páginas, o que é inédito, me defendendo. Todo mundo diz que você é um monstro. Você precisa lutar dia após dia para se convencer do contrário. Ele e a pastora Bianca se conheceram pela internet e começaram a conversar, porque eles tinham amigos em comum. Se conheceram pessoalmente e depois de 1 ano e 2 meses, eles estavam casados. Mas quando foi em julho de 2016, depois de 3 anos de casamento,
Ele foi acusado por ela, pela pastora Bianca Toledo, de molestar sexualmente o filho dela, que no caso era o enteado do pastor Felipe. O pastor Felipe diz na entrevista que no dia 12 de junho, Dia dos Namorados no Brasil, e que também é o dia do aniversário da pastora Bianca Toledo, eles estavam felizes na igreja que ele era pastor-presidente, fazendo apresentação de crianças. E ele com o enteado dele no colo. Isso num domingo. E ele conta na entrevista que na terça-feira ela chegou e falou pra ele: olha, tô saindo de casa, eu vou pra um hotel, porque você é gay, pedófilo e adorador de Satanás. E no dia seguinte, ele acordou numa clínica psiquiátrica, dopado, torturado por 8 dias. E ele disse na entrevista, ele conta que ele tentava explicar: ei, eu quero falar com alguém da minha família e tudo. E ninguém, nada. E ele não imaginava, ele disse que na cabeça dele, ele tinha sido sequestrado. Depois, a pastora Bianca foi lá com 2 advogados e queria que ele assinasse a anulação do casamento, dizendo para ele assinar a anulação do casamento e abrir mão de todos os bens. Vocês sabem que para anular um casamento, significa que eles nunca fizeram sexo. Como que uma pessoa passa 3 anos casada com uma outra pessoa e não tem essa intimidade? E não tem sexo? Porque a anulação do casamento só pode ser feita se for comprovado que o casal nunca fez sexo. E na entrevista ele disse que a pastora Bianca e os advogados que estavam com ela disseram que se ele não assinasse a anulação do casamento, eles iam acusar ele de estupro de vulnerável. O pastor Felipe foi preso, passou 7 dias na cadeia. Quando ele chegou lá, na cela, nu, entregaram ele e falaram: é de vocês. Só que ele disse na entrevista que os presos, ao invés de tentarem violar ele sexualmente, cada um tirou a sandália, outro tirou a camisa e deu para ele vestir. Tentaram colocar ele numa facção criminosa, mas ele não entrou. Ele ficou neutro. E ele foi chamado de neutro. Tudo isso ele fala na entrevista. Ele conta na entrevista. Tudo isso ele conta na entrevista. O pastor Felipe Heides ficou 3 anos em liberdade assistida. Felipe, ele é formado em teologia e se tornou pastor em 2009, atuando na área da família e de relacionamento. Depois de tudo isso, dele ter sido acusado de violar o filho da pastora Bianca Toledo,
Teve pastores que viraram para ele e disseram, fizeram um abaixo-assinado e disseram para ele nunca mais pisar na igreja, dizendo que ele era uma vergonha para o evangelho. Gente, será que vocês têm noção do que esse homem passou? E agora ele foi inocentado. Ele conta na entrevista que ele ficou 3 anos, praticamente sem sair de casa, recebendo ameaças de morte. Porque no Brasil, quando é um violador, o violador sofre muito na cadeia. Espancaram ele, sabe? Eu sei que talvez, quando eu postar esse vídeo, eu possa receber muitas críticas. Mas eu acredito que o pastor Felipe é inocente. Eu acredito. A pastora Bianca Toledo já casou de novo. Refez a vida dela. Refez a vida dela. E esqueceu que o pastor Felipe Heidert é uma alma. Eu não tô julgando ela. Eu não tô julgando. Mas como que você vive com uma pessoa que você não conhece? E 3 anos, entende? E agora ela entrou com uma ação contra ele que ele não pode falar o nome dela. Eu sei que eu posso receber muitas críticas aqui, mas eu acredito que ele é inocente. Ela esqueceu que ele é uma alma. E na entrevista, a gente vê que ele tá muito abatido, muito abalado. E perguntaram qual era o sentimento que ele tinha por ela. Ele disse que não era ódio, que ele não sentia ódio e nem sentia amor. Ele emagreceu 25 quilos e ficou praticamente recluso em casa. Recluso em casa. Cara, o que eu não entendo é como é que... Por que não resolveram isso em silêncio? Reunir as provas. Reunir provas. E não já fazer isso que fizeram com ele. Mesmo se ele for... Mesmo se ele for... se ele tiver feito isso, mas se fizesse as coisas em silêncio, sabe? Porque agora ele foi inocentado em primeira instância. E aí? E agora? E agora? Ela refez a vida dela. E ele? Porque ele conta aí na entrevista que ele pensava que ela era a mulher da vida dele. Gente, é uma coisa muito forte, porque ela e ele eram pastores. Então cada um sabia que ele sabia que ela era uma alma para Jesus. E ela sabia que ele também era uma alma para Jesus. Foi tudo exposto na mídia brasileira, sabe? Ela refez a vida dela. E ele?
Na entrevista ele está visivelmente abalado, ele está visivelmente triste, decepcionado. Mas ele disse que não perdeu a fé dele. Porque ele sabia que Deus ia livrar ele. Só que é uma pena que a pastora esqueceu que ele é uma alma. Eu sei que ela é mãe. Eu sei que eu também, eu sou mãe. E se alguém mexer com meu filho, eu viro onça. Mas ela podia ter feito isso com mais cautela. Com mais cautela. Pastora Bianca, eu me dirijo à senhora agora. Eu sempre acompanhei a senhora. E vou continuar acompanhando. Mas o que a senhora fez com o pastor, ele é uma alma para Jesus. Ele, sendo inocente ou não, ele é uma alma. E a senhora tinha que ter visto ele como uma alma. Porque a senhora sempre pregava, eu sempre acompanhei a senhora, as pregações da senhora. Entende? E é uma pena que tudo tenha acabado assim. Dessa forma. A senhora refez a sua vida. Ele ficou 3 anos esperando. E agora ele vai recomeçar dele outra vez. Do zero. Mas isso deixa marcas numa pessoa. Te deixa marcas. Ele foi ameaçado de morte. A senhora saiu do espírito e não viu ele como alma. Não olhou ele com olhar de misericórdia. Não olhou ele com olhar de misericórdia. A entrevista é muito dolorida de se ver. Mas o que a senhora fez com ele, eu não estou julgando a senhora. Mas agora é a senhora e o Senhor Jesus. É a senhora e o Senhor Jesus. Ele foi inocentado em primeira instância. A senhora vai entrar com mais algumas coisas que a gente sabe. E se ele for inocentado mais uma vez? Ele pode ir contra a senhora. Entende? Sabe o que é a pessoa acordar, ter uma família, a pessoa dormir, ter uma família, acordar e não ter mais nada, perder tudo? A senhora, pastora Bianca, devia ter pensado mais um pouco. Pensado e resolvido isso em silêncio. Esse foi o erro da senhora. E eu peço sinceramente que o Senhor Jesus abençoe a senhora e abençoe o pastor Felipe nesse novo recomeço da vida dele. A paz do Senhor. Fiquem com Deus.